Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do curso Identidade Transformada à Jornada da Fé. Eu me chamo Thiago Azaf e vou estar ministrando o curso para você. O título da aula de hoje é Você se rende? Mas antes da gente dar início a esse curso que está maravilhoso, já vou deixar aqui no card para você o link da nossa primeira aula, caso você ainda não tenha assistido. E desde já quero dizer que você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Já aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês esse conteúdo que está maravilhoso, foi preparado com muito carinho. Esse estudo bíblico está sendo baseado nesse filme aqui que você está vendo, do filme Mais que Vencedores, que também é livro. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida poderosamente com esse estudo bíblico. E para darmos início a esse conteúdo que está maravilhoso, me conta como é que foi para você participar dos devocionais que a gente está fazendo a cada aula, de 3 dias. Aí talvez você pergunte, mas Thiago, que devocional é esse? Já vou explicar. No nosso grupo do WhatsApp, a cada aula colocada lá, que a gente posta aqui no YouTube, eu divulgo para os integrantes do grupo o link com os devocionais disponíveis, preparado por nós da equipe Impulsionados, para abençoar a sua vida. E como eu faço para participar desse grupo do WhatsApp, Thiago? Aqui nos nossos comentários tem o link que vai lhe encaminhar diretamente para o nosso grupo Impulsionados lá no grupo do WhatsApp. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Impulsionado. Iniciando a nossa aula de hoje, eu gostaria de propor a você para pensar na pessoa que mais mexe com as suas razões. Como assim? Pode ser um cônjuge, pode ser alguém de importante influência sobre a sua vida, pode ser um mentor, pode ser um líder espiritual. Quem é que influencia a sua vida em algumas decisões? Ou aquela pessoa que argumenta algo ou contra-argumenta um argumento seu, que faz você mudar de ideia ou que faz você planejar o seu presente, lhe projeta o seu futuro, ou como está indo o seu projeto para vivenciar suas experiências no futuro. Como que esses relacionamentos se formaram anteriormente para você? E reflita também no benefício que essa relação traz para você. Se você voltar na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver a história de Davi, na história em que ele é chamado e convocado a tocar para o rei. A partir desse momento, o rei Saul conhece Davi e o quer perto dele, para que sempre que o espírito mau que o assustava, o assombrava, ou fazia ele perder o controle dos seus sentimentos, emoções ou razões, vamos dizer assim, Davi, quando tocava para ele, o Espírito de Deus que estava sobre Davi, estava com Davi, espantava os espíritos malignos e assim acalmava o espírito de Saul. Chega um determinado momento em que a guerra vai se aproximando, até porque naquela época os territórios estavam sendo conquistados e Israel estava crescendo pela forte mão poderosa do Senhor que estava sobre o povo de Israel. Só que pela corrupção de Saul, os conflitos, os medos, as incertezas, que lá atrás já tinha sido discutido, Deus tinha trabalhado no coração do povo, a confiança nele, já havia se perdido, já estavam novamente temendo as circunstâncias humanas, esquecendo que quem cuida, quem prepara, quem cuida de você e prepara você para a batalha é o próprio Deus. Davi, nesse contexto de tocar para o rei, vê uma situação em que você provavelmente já deva ter ministrado essa aula para criança ou já viu muitas vezes na sua igreja a história de Davi e Golias. Quando Saul vê que Davi se prontifica para enfrentar o gigante, coisa que, biblicamente falando, Davi aparentava ou provavelmente poderia ter ali entre 12 ou para 15 anos mais ou menos, era um adolescente que estava ali se colocando à disposição de enfrentar um gigante. Saul, com o seu poder influente, com a sua posição social que estava impondo sobre as pessoas, sobre as questões políticas ali locais, colocou sua armadura em Davi e disse: você precisa de uma armadura para enfrentar o gigante. Davi simplesmente tenta colocar aquela armadura em seu corpo e retira novamente e diz: não vou usar sua armadura, rei, porque ela não me serve. Eu vou apenas com minha confiança no Senhor. E Deus vai trazer a vitória para o povo de Israel. Aquilo de momento pareceu tão assustador para o rei. Só que uma palavra de Davi que ele solta para o rei que eu gostaria que você frisasse ela. Enquanto pastoreava as ovelhas, veio um urso até mim e eu o matei. Veio um leão também, mas eu também o matei.
esse gigante está aí, e eu também vou o matar. Observe que o que Davi disse foi isso. Mas você que é espiritual, que tem um coração ligado com Deus, vai pegar algo mais forte nessa frase. Quando Davi usa essas palavras para o rei, Davi estava querendo dizer que a minha intimidade com Deus me fez vencer o urso, a minha intimidade com Deus me fez vencer o leão, e a minha intimidade com Deus vai me fazer vencer esse gigante. Não é o tamanho do problema, é o Deus que eu sirvo, que comanda tudo, que resolve todas as situações. Observe que o rei, que tem a posição social, um poder de influência muito grande sobre a vida de Davi, mas que não ofuscou ou diminuiu a confiança que Davi tinha de que Deus estava e sempre esteve no controle de todas as situações. E aí eu aplico para você. O que é tão importante para você que é inferior a Deus? O que é tão difícil para você? O que é um gigante para você que Deus não possa derrubá-lo? É pesado pensar isso. Às vezes as coisas mínimas do nosso dia a dia, que pode parecer tão pequenas, podem roubar a prioridade e a atenção devida que a gente deveria dar para Deus. Enquanto você reflete um pouco no assunto que foi dito agora há pouco, veja comigo um trecho do filme. Apesar de lidar bem com as situações adversas, John não abraçou automaticamente a mudança. Nesse ponto do filme, John ainda lamenta a perda de seu time de basquete e o futuro que visualizava nesse contexto, incluindo uma vitória no campeonato estadual e uma bolsa de estudos para Ethan. Quando Thomas, seu improvável novo amigo, lhe faz essa pergunta, quem é você? John falou sobre o basquete, apesar de não ser mais uma possibilidade para ele. No contexto desse filme, por que você acha que Thomas, apesar de ser um desconhecido para John, lhe fez esse questionamento ou se sentiu na liberdade de questioná-lo sobre isso? Você prefere ouvir esses questionamentos de uma pessoa mais próxima de você ou você acha que tanto faz? É mais fácil ou mais difícil ouvir esses questionamentos direto de uma pessoa estranha que você nunca viu na vida ou que você acabou de conhecer? Por que você acha que essa situação foi tão difícil para John responder? Em Mateus capítulo 16, você vai ver Jesus trazendo Pedro a ser seu discípulo. E observe que Pedro foi o primeiro a ser convocado por Jesus a seguir o seu ministério de discipulado, de ser discípulo de Jesus. E aí o que é importante ser notado aqui que não é sobre o que os outros falam, e sim sobre aquilo que a gente acredita como verdade. Você acredita na Bíblia, em tudo que ela está escrito? Uma vez me questionaram e falaram assim, você acredita em Gênesis? Eu respondi, você acredita em Apocalipse, que está descrito na Bíblia? A pessoa me respondeu, eu acredito, mas você acredita em Gênesis? E eu respondi, eu não posso acreditar no Apocalipse, crer que ele é real e que vai acontecer tudo que a Bíblia diz que vai acontecer, se eu também não acreditar em toda a história narrada por Deus através de seus servos lá no Antigo Testamento. Afinal de contas, o Antigo Testamento aponta para o Novo e tem muitas evidências que apontam para Cristo, apontam para os dias de hoje. Então, se eu não acredito no Velho Testamento, nas histórias contadas, eu sou incapaz de acreditar no que está escrito em Apocalipse, por exemplo. É sobre crer, é sobre você acreditar, é sobre nós acreditarmos em Cristo verdadeiramente, e não no que os outros estão dizendo ou pensando. Ninguém é obrigado a acreditar ou servir a Cristo. Na última aula a gente conversou sobre o ato de ser livre. Deus te fez, te escolheu, te separou para você ser livre para servi-lo. E aí a grande questão, Deus te escolhe, Deus cuida de você, lhe prepara para viver as experiências magníficas que Ele tem para viver com você, mas ao mesmo tempo lhe dá liberdade para acreditar, ter um propósito de vida. Na aula passada, por exemplo, a gente viu o ato de ser livre em Deus para poder servi-lo espontaneamente.
que é muito fácil a gente configurar alguma coisa e programar para nos servir. Dei o exemplo da inteligência artificial, mostrei a imagem de como o mundo está hoje. E é um processo. Primeiro, entendemos que somos livres. E em segundo, a gente se rende ao ponto de acreditar que Deus tem o melhor para nós e é Ele que cuida de nós. Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as situações que acontecem na nossa vida. E aqui eu vou trazer um questionamento para você que talvez vai deixar você um pouco pensativo. Se você tivesse um elevador e tivesse que subir 10 andares, nesse tempo do térreo até o 10º andar, tivesse um desconhecido dentro do elevador e esse desconhecido questionasse você: por que você acredita em Jesus? O que você responderia? Uma vida de prática com Deus, diária, se comportando de acordo com o que a Bíblia nos manda viver, ela fala muito mais alto do que as suas próprias palavras falando do Evangelho. Dando sequência na história, Pedro, por um determinado momento, ele se sentiu desqualificado para viver aquilo que Jesus tinha planejado e ensinado ele a fazer. Ele errou, sim, porém Jesus não desistiu dele e também não desiste de você quando você erra. E o questionamento que fica aqui é: você já se sentiu desqualificado para viver os planos de Deus para você? E em que momento isso aconteceu? Às vezes a gente caminha com Deus, a gente vive uma vida rotineira de fé, acreditando que Deus tem o melhor para nós, mas às vezes por um tropeço a gente desvaloriza tudo aquilo que a gente já conquistou com Deus, ou a gente se invalida diante de Deus. Isso já aconteceu com você? Comenta aqui embaixo, pensa. As pessoas identificavam Pedro, o questionavam se era discípulo de Jesus e ele negava todas as vezes que era questionado. A grande questão não é que Pedro dizia que ele era servo de Jesus, mas é que os seus atos, seu comportamento, ele se vestia como Jesus, falava como Jesus, andava como Jesus, e isso gerava impacto nas pessoas para identificarem ele como um cristão. Mas e você? E eu? Como nós estamos andando? Estamos mostrando Cristo nas nossas atitudes? Encerro minha fala nessa aula de hoje dizendo que viver nossa identidade em Cristo é a única forma de estarmos plenamente vivos. A partir desse momento a gente vai dar início ao nosso devocional de 3 dias. Já está disponível aqui no grupo do WhatsApp. E você que ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, não perde a oportunidade. Já clica no link lá nos comentários, que vai te direcionar direto para o grupo do WhatsApp. E lá vai ter o link disponível para a gente dar acesso ao nosso devocional da aula 4. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida nesse nosso planejamento. Então já curte o vídeo, já compartilha com os amigos de vocês, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum conteúdo, e nenhuma aula e nada do que a gente for postando aqui. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Até a próxima aula.